para ler, porque eu estou bastante emocionada, então acho que eu não conseguirei falar sem a ajuda do papel. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós gostaríamos, nesse momento, de retomar rapidinho com vocês a origem desse evento e a sua intencionalidade. Pensando nesse cenário político atual, que traz consigo riscos iminentes à supressão de direitos de parcela significativa da população, bem como a propagação da intolerância e a violência no trato com questões políticas, um grupo de mulheres que busca representar o anseio de muitas iniciou um movimento pacífico, laico, suprapartidário e sem fins lucrativos que denominamos Coletivo de Mulheres de Marília. Esse grupo foi criado com a intencionalidade de aproximar mulheres da cidade que queiram unir-se à luta por uma sociedade mais justa e pacífica para todos. Nasce em um momento conturbado do nosso país para promover reflexões, troca de ideias, informações, afetividade e fortalecimento, gerando talvez propostas e incentivando políticas em prol de toda a população. Prezamos pela conduta ética e respeito à diversidade. Não falaremos em nome de nenhum candidato, a fim de evitarmos cisões internas e enfraquecimento de um propósito maior. Não nos colocaremos apenas contra um candidato, mas sim em defesa de tudo aquilo que a ideologia defendida por ele e por um grupo de políticos e pessoas da sociedade comum coloca em risco. Percebemos que este é um momento em que predomina um discurso de intolerância e truculência nas relações pessoais e nas mídias sociais, bem como tomadas de posicionamentos extremistas. Assim, entendemos como necessária uma tomada de posição que vá na contramão dessas tendências, criando uma rede dialógica de debate que se fortaleça a longo prazo. Nesse sentido, acreditamos como fundamental combatermos um discurso esvaziado e intolerante por meio de um discurso coeso, coerente e propositivo. Esses anseios se materializam nesse encontro, que denominamos Rodas de Conversa, Cenário Político Atual e a Supressão de Direitos. Mas esperamos que vá para muito além dele, para que possamos unir lideranças, comunidade, pensadores e a população em geral na busca por transformações. Pretendemos, a partir daqui, nos conhecermos, nos unirmos e nos organizarmos, não apenas para este momento eleitoral, mas para tudo que pode vir depois dele. Porque acreditamos que juntos seremos sempre mais fortes. Eu esqueci de me apresentar com emoção, eu sou Danusa, faço parte do Coletivo de Mulheres de Marília, fazemos parte do comitê de organização, vou fazer alguns agradecimentos em nome da equipe organizadora. Esse evento ele foi organizado sem nenhum apoio financeiro, nenhum tipo de financiamento, de forma totalmente voluntária, então todos que estão aqui participando vieram por... O celular do músico, ainda bem que essa mancada não foi o dele. Então todos que estão aqui estão de forma voluntária, né? Todos os artistas, as pessoas que estão aqui colaboraram por acreditar nessa ideia, né? Então nós estamos aqui hoje em virtude da mobilização dos esforços de pessoas comprometidas com as proposituras aqui colocadas. Então nós precisamos agradecer à Prefeitura de Marília, que nos cedeu o espaço para a realização desse evento, aos palestrantes e mediadores de rodas de conversa, que de forma voluntária vieram contribuir tão valiosamente para as nossas discussões, aos artistas aqui presentes que vieram trazer toda a forma de arte como uma possibilidade expressiva e de manifestação tão importante, especialmente ao nosso amigo Creu Fidelis, que teve a maior correria aí para providenciar todos os equipamentos de som e fazer toda essa organização. Ao Yuri, que criou a nossa arte, a arte do nosso grupo, dos nossos banners, né, e todo esse design bacana que ficou.
a todas as voluntárias, os voluntários que fizeram aí doações, das pessoas que disponibilizaram brindes para ser sorteados, né? O pessoal que ajudou na decoração do evento, o pessoal que vai fazer registro com fotos e filmagens, que vão auxiliar aí no desenvolvimento das mesas, na interação com o público. Enfim, agradecemos a todas as pessoas que ao longo dessa produção nos forneceram todo tipo de apoio e de divulgação. E, por fim, agradecemos imensamente a todos que estão aqui nesse momento, né? Alguns, inclusive, colaboraram com doações, não sei. Mas agradecemos a todos que estão aqui, que tiraram um tempo do seu sábado, né? Que a gente tinha, de repente, para descansar, mas a gente está aqui debatendo ideias, fomentando debates e nos fortalecendo e saindo de um movimento de acomodação, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui hoje. Agora eu vou chamar, eu vou chamar a Beatriz, que vai fazer a apresentação, as representações artísticas desse início. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Beatriz, faço parte do coletivo de mulheres de Marília. E eu quero convidar para dar início às nossas apresentações artísticas nosso querido amigo, músico e produtor, Creu Fidelis. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Comigo, vamos lá. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Só vocês. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Só as mulheres agora. É preciso saber viver. Os homens. É preciso todo mundo junto. Saber viver. Saber viver. Dizem que eu sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no ar. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor
não ser normal. Se eu posso pensar que o creu sou eu. Se eles são bonitos, sou Napoleão. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Quem? Tá. Ô, amiga, traz uma água pra mim, por favor. Dali mesmo. Tá. Não vou me curar, já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. Se você sabe fazer isso, né? Hoje joguei tanta coisa fora, olhando seus bilhetes, eu penso no que fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Céu de Ícaro tem mais poesia do que Galileu. Ouvindo seus bilhetes, eu penso no que fiz. Querendo ver mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Merecia visitas, não de militares, mas de bailarinos. De você e eu, você e eu. E hoje joguei tanta coisa fora, olhando os teus bilhetes, eu penso no que fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Céu de Ícaro tem mais poesia do que Galileu. Olhando seus bilhetes, eu penso no que fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Aquela gravidade onde o mundo flutua. Ensina visitas, não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. A nossa onda de amor não abriu corte. A nossa onda de amor não abriu corte. Eu não sou cantora, mas eu sou mulher e sou brasileira. Então nós vamos fazer uma canção aqui juntos, que se chama Miraíra.
Miraíra, em Tupi-Guarani, que é a nossa língua mãe, significa povo de mel, que é uma homenagem à beleza do povo brasileiro. Mira no olhar, riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Ira, 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 raça tupi, mata as florestas Brasil. Mira, vento sobra, continente, nossa América serviu. Mira, vento sobra, continente, nossa América serviu. Mira no olhar, riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Mira, mira, ouro, azul ao mar, fonte, forte esperança. Mira, sol, canção, tempestade, ilusão. Mira, sol, canção, tempestade, ilusão. Mira no olhar, verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena, canela, cachaça, bela raça, Brasil. Ananaíra, miraíra, nana, tupi. Ananaíra, ananaíra, miraíra. Ananaíra, miraíra, nana, tupi. Ananaíra, ananaíra, miraíra. Mira no olhar, riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Mira, ira, ira, raça tupi, mata as florestas Brasil. Mira, vento sobra, continente, nossa América serviu. Mira, vento sobra, continente, nossa América serviu. Mira no olhar, riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Mira, mira, ouro, azul ao mar, fonte, forte esperança. Mira, sol, canção, tempestade, ilusão. Mira, sol, canção, tempestade, ilusão. Mira no olhar, verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena, canela, cachaça, bela raça, Brasil.
Obrigada, Cleo. Sociedade machista, hipócrita e patriarcal. O corpo feminino visto como algo banal. E não me venham dizer que foi acidental. Todas as meninas mortas de modo brutal. Empalaram, abusaram, torturaram, degradaram. O físico, o psíquico e o emocional. E não, quem foi acusado como marginal? Atualmente circulam na mídia notícias políticas, discursos machistas, alimentando o machismo, servindo ao feminicídio. Contudo, resistimos. Feminismo é sinônimo de igualitarismo, antônimo de chauvinismo, precursor da liberdade, ressaltando a necessidade do empoderamento. Afinal, desde muito tempo, ser mulher é um tormento. Não pode isso, não pode aquilo, até mesmo o voto já nos foi proibido. E quanto mais a gente avança e alcança, mais somos tidas como oferecidas. Afinal de contas, me digam, qual mulher nunca foi apontada como geni nessa vida? Taca pedra nessa daí, maldita geni? Não, bendita seja geni. Enquanto eu estou aqui poetizando, deve ter por aí uma menina apanhando. E o que a gente vai fazer? Como vamos proceder? Ou será que vamos apenas assistir e se esconder atrás do discurso de que eu não tenho nada a ver? Sim, você tem a ver. Você tem a ver. Na realidade, nós temos a ver. Nós temos que nos haver com essa situação. Porque mulher merece respeito, carinho e atenção. E quem decide o que fazer ou não é ela. Somente ela, meu irmão. Aprendam que não é não. E que o corpo de uma mulher não é a África para ser explorado sem permissão. Simone escreveu que não se nasce mulher, torna-se. Então eu digo a vocês, torna-te, seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer, porém jamais seja submissa. Mulheres, ergam a sua cabeça e resista. Seja oferecida, progressista, feminista. E insista, pois quem sabe assim um dia, nós mulheres, deixemos de ser estatística e passemos a ser vistas, não por nosso corpo, cor ou cabelo, e sim como seres humanos, sujeitos sociais, únicas e dignas de respeito. E deixo um recado para os bolsos cheios e bolsonada: nenhum negro voltará para a senzala, nenhuma mulher voltará para a cozinha, nenhum viado voltará para a guarda. Machista, racista e misógino não convence a maioria. E é melhor que ele aprenda sobre português e economia. Afinal, como ele vai governar um país se ele não consegue compreender nenhuma poesia? E lembre-se, ele não. Tem como tema direitos humanos, segurança e feminismo. Vou chamar aqui agora a mediadora da mesa, que é a doutora Daniele Comim Martins, juiz da 2ª Vara do Trabalho de Marília, desde 2011, formada em Direito pela Univem e em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi professora titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e advogada por 9 anos. Para falar com a gente sobre direitos humanos e democracia, Dr. Bruno Bortolucci Vaguinho, defensor público do Estado de São Paulo desde 2009, coordenador regional da Defensoria Pública em Marília e coordenador regional da Escola da Defensoria do Estado, ex-membro do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado, professor da Escola de Direito Penal, especialista de Ciências Penais e Direito Constitucional e associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Quem vai falar para a gente sobre feminismo, feminicídio e violência contra a mulher é a Liz Doreto Romero, graduada em Letras, aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Letras pela Unesp de Assis, mestranda, pesquisadora dos temas Mulher e Poesia, Literatura Feminina, Crítica Feminista e Estudos de Gênero. Obrigada. Esse evento tem uma importância fundamental, e é fundamental que ele seja organizado por mulheres. Eu conversava outro dia com alguns amigos dos movimentos ligados aos direitos humanos,
Qual foi a nossa conclusão? As mulheres são talvez o grupo mais oprimido em termos históricos, em termos de tempo, de importância de toda a história humana. Nós temos aí 5 mil anos de história humana, história da civilização, vamos pensar assim, mais alguns milhões, poucos milhões de ser humano na Terra, e as mulheres só foram começar a luta pelos direitos das mulheres. Ela vem no século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX. O voto surge, o direito ao voto surge numa parte dos Estados Democráticos no século XX. Então é uma luta de um grupo, historicamente, e talvez um dos grupos mais oprimidos da história humana. Então é fundamental e é poético que essa resistência surja entre mulheres. Então, peço licença para estar ao lado de vocês nesse momento e nunca representando vocês, porque não é meu direito, mas estar ao lado nessa luta. E também é estranho pensar que nós vivemos um momento difícil da nossa democracia, jovem democracia, ainda abalada, ainda trazendo resquícios autoritários do pré-88 e com ameaças concretas aí que podem vir a surgir após o período eleitoral. Então é um momento tenso, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade única de poder unir pessoas que, acima de qualquer questão partidária ou ideológica, têm em comum o apreço pelos direitos humanos, o apreço pela democracia, o apreço por esse núcleo intangível que é a defesa, que é a primazia do indivíduo. Então, mas sem mais delongas, vamos para o que interessa, o que eu me propus a falar aqui hoje. Quando eu falo de direitos humanos, o tema meu é direitos humanos e democracia, uma breve análise. Eu sempre faço eu criei, uns anos atrás, não sei se criei, alguém já criou, mas vem na minha cabeça uma alegoria, para expressar o que seriam esses direitos humanos. Para quem não entende, quem não é da área, quem é leigo, só vou acabar com os direitos humanos para humanos direitos, tudo bandido, você defende bandido. Imagina o tanto que eu e o Flávio ouvimos essa pergunta, né? Eu sou defensor da área criminal há 9 anos, o Flávio é defensor há 10 anos, atuo na execução criminal. Nós ouvimos isso diariamente de pessoas queridas, de pessoas próximas, de amigos, conhecidos. Qual é a alegoria? Eu pensei na alegoria da fera enjaulada. Você tem uma fera, um animal feroz enjaulado, que é o quê? O autoritarismo, o fascismo, o arbítrio, está enjaulado. Preso dentro de barras que são barras que o contêm, mas que são frágeis e podem ser retiradas facilmente por quem está de fora, que podem ser destruídas. E o que são essas barras? São os direitos humanos, os direitos fundamentais, as garantias que protegem todos daquele animal enfurecido e cujo poder é absoluto. Uma vez libertado, uma vez solto o poder, solto o autoritarismo, liberado o fascismo, nada o contém. É um poder político puro, é a força pura, é a força bruta e incontida, impassível de ser contida. Então, nessa alegoria, você tem uma grade frágil, mas que contém aquele animal feroz, mas que pode ser destruída por pessoas de fora. Se você destrói essa barreira, quem o animal feroz, enfurecido, descontrolado vai atacar? Qualquer pessoa. Qualquer um. E, possivelmente, o primeiro alvo daquele animal feroz vai ser justamente aquele que destruiu as barreiras. Aquele que quebrou aquela gaiola, que quebrou aquela grade, que rompeu com a proteção que os direitos humanos representavam contra o arbítrio. Então, uma vez liberto o monstro do fascismo, do autoritarismo, ninguém está salvo. Isso que as pessoas não têm noção, isso que as pessoas não enxergam. As pessoas questionam toda a luta, questionam os direitos humanos em um momento crucial da nossa história, sem saber que elas mesmas estão a salvo justamente por isso. O que é o fascismo? O que é o autoritarismo? É a violência policial, é a tortura de jovens periféricos, é a homofobia, um dos países que mais mata gays, lésbicas, assexuais, um dos países mais violentos para as mulheres. Isso tem que ser contido, e as pessoas não enxergam isso até que o autoritarismo bate a porta delas, e vai bater. Então nós temos um mito sobre os direitos humanos que precisa ser enfrentado, que precisa ser derrubado. E acho que esse é o papel nosso, saindo daqui, levando essa conversa adiante, levando essas mensagens adiante. E qual é a relação disso com a democracia? Nós nos aproximamos aí daquela que é o maior, vamos pensar assim, o maior exercício democrático que nós temos no Brasil, que são as eleições presidenciais, as eleições gerais. Eu voto, eu exerço democracia. Não é só isso democracia. Se democracia se resumisse a voto, seremos ferrados, seremos maus lençóis. Democracia não é só você escolher o seu representante, é você viver num Estado democrático.
E o que é o Estado democrático? É um Estado em que haja respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, aos direitos básicos do cidadão. Não há democracia se eu não sou livre para escolher meu candidato. Se eu tenho educação suficiente para entender que aquele candidato atenta contra o regime democrático, para eu entender qual sistema, qual proposta que é viável. Não há democracia se eu estou compelido, se meu voto é movido pelo meu desespero, pelo desemprego, pela falta de saúde, de educação. Não há democracia efetiva sem isso. E o que assegura tudo isso? Os direitos humanos, que não são unicamente direitos ligados à questão criminal, mas também direitos sociais, direitos fundamentais ligados a questões que são relativas à nossa própria sobrevivência, uma existência digna, direitos sociais, moradia, educação, saúde, tudo que vem sendo atacado reiteradamente nos últimos anos, e nós temos acompanhado isso, perplexos, inclusive com o apoio daqueles que são os principais alvos, né, dessa destruição dos nossos direitos tão grave, tão dificilmente consolidados. Então nós temos que ter essa noção de que a democracia pressupõe, exige o respeito aos direitos humanos. Outro mito que vocês vão enfrentar também, nós enfrentamos, especialmente nesses tempos. Você defende direitos humanos, você é esquerdista. Você é um esquerdista. Primeiro, sempre como ser esquerdista fosse um xingamento, né? Ganhou-se essa conotação nos dias atuais. Mas é outro equívoco, grave equívoco de uma população absolutamente sem instrução, absolutamente avessa à educação, à leitura e à construção de um conhecimento adequado. O que são direitos humanos? O básico, o principal, os direitos mais atacados por esse pessoal tem uma matriz liberal. Surgem no século XVIII na luta contra o arbítrio, contra o absolutismo, na luta contra o arbítrio estatal, na defesa do indivíduo. Nada mais liberal do que isso. Isso não é esquerda, isso é defesa dos direitos humanos, é defesa do indivíduo contra o arbítrio estatal. Então nós temos que enfrentar esse discurso e promover, acima de tudo, a educação. Educação em direitos, promover dentro do possível, sempre, o diálogo, tentar fazer com que essas pessoas compreendam que a destruição dos direitos humanos é você afundar o seu próprio barco, é você afundar, você cortar a asa do seu avião, você vai morrer junto com ele. Junto com a democracia, cai todo o resto. E nós temos ainda a gente vem enfrentando uma onda de intolerância, uma onda de raiva, de ódio, aqueles que militam pela defesa dos direitos humanos. Marielle vive, e até hoje nós sabemos com ela. Quem luta pelos direitos humanos hoje corre o risco de ser agredido nas ruas, ser vítima de violência. Mas não podemos parar, a gente não pode ceder nesse momento, a gente não pode dar um passo atrás. A construção dos direitos humanos pressupõe luta. Não luta armada necessariamente, nunca, né? Luta na questão de militância, de levar a educação adiante, de buscar instruir a população, instruir seus amigos, instruir seus familiares. Nenhuma conquista veio do autoritarismo. Na história humana, o que houve? Vocês ouviram alguma vez na história humana, nossa, um ditador deu um golpe, a sociedade mudou e hoje é um país exemplar, porque um ditador transformou um país em algo exemplar? Nunca! Todos os direitos foram construídos na luta progressista, na luta contra o arbítrio e contra sempre o poder punitivo, contra o autoritarismo. Então nós temos que seguir esse caminho e não retroceder jamais, nunca retroceder. Não admitir que os direitos sejam violados, não admitir que pessoas sejam discriminadas, que nós ainda sejamos em uma sociedade racista, homofóbica, machista, misógina, tantos anos depois, 500 anos de história de autoritarismo. E a gente não pode deixar isso voltar. A gente não vai deixar isso voltar. E se acontecer de voltar, a gente vai lutar para restabelecer a ordem natural das coisas, no sentido que a ordem da primazia do indivíduo, como? Com educação, com promoção de eventos como esse, que acho que esse é um gatilho já para que a gente possa, tortura, que não se defende a pena de morte, que não se defende a violência, que você tortura alguém porque a pessoa traficou, o torturador é muito mais monstruoso que qualquer outro criminoso. Que você defender grupos de extermínio, está defendendo homicídios, assassinatos, que vão assassinar jovens que não praticaram crimes semelhantes. Vejam a desproporção. E aí, total inversão de valores. Todos aqui têm grupos do WhatsApp, tem Facebook, vem quando pinga ódio, explode o ódio nas redes sociais e contradições absolutamente insustentáveis. O que nós temos que fazer? Voltar essas contradições, promover o debate. Você defende isso, ok, mas explique.
claro que é difícil, você começa a discutir isso, se você conseguir falar 1 minuto com uma pessoa sobre isso, já vai estar no lucro, porque antes disso você já vai ser acusado de uma série de palavras, você é petista, petralha, comunista, etc. Não vou falar o nome que vocês, eu me comprometi a não falar comigo mesmo, eu vou falar o nome inominável. Mas veja, nós temos que enfrentar, nós temos que nos unir com cultura, com educação, nos unir com apego aos valores fundamentais do ser humano. Falo aqui não como defensor público, porque eu não falo institucionalmente aqui, falo como operador do direito, principalmente como cidadão preocupado com o caminho que a gente está seguindo, que a gente está trilhando. Lembre-se, o autoritarismo, lembre-se da metáfora, ele está preso, está na grade, está enjaulado. Se for quebrada essa jaula, que são os direitos humanos, nada segura. Nada segura. Nada segura. Então, o autoritarismo, ele não pode voltar. E ele nunca vai vencer. Obrigado. Um grande abraço a todos aí. Descobrimos o início da fala do doutor, que foi extremamente importante no sentido de identificar esses sujeitos de direito que há tão pouco tempo têm direito, que somos nós mulheres, né, e que estamos dando passos no sentido do amadurecimento da democracia. Estar aqui é ter um espaço para poder ampliar o significado de democracia. Democracia não é só nome, né? Democracia é esse debate que a gente pode estabelecer. Então, nós como maioria de votantes, nós como maioria das universidades, né? Nós temos que lutar, continuar lutando para impedir que haja recuos. E é isso que está em discussão, né? Embora a história seja feita de avanços e recuos, né? Enfim, eu vou começar falando um pouco sobre o que o feminismo propõe, né? Qual é a proposta do feminismo? Quando a gente fala em feminismo, a gente propõe então que as pessoas se tornem conscientes das opressões e das injustiças presentes não apenas nas relações entre os sexos, mas também naquelas que permeiam todas as outras minorias. Então, o feminismo ele busca a emancipação e luta contra o patriarcado. E o que é o patriarcado? O patriarcado representa a estrutura que organiza a sociedade e favorece uns em detrimento de outros, muitas vezes sob ameaça de violência e morte. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente fala em desnudar esse patriarcado, né? E lutar contra ele. O movimento feminista, quando a gente pensa numa organização de mulheres, realmente se iniciou ali no final do século XIX, começo do século XX, com as sufragistas lutando pelo direito público e, o direito civil e político ao voto, né? No final do século XIX, começo do século XX. Porém, quando a gente olha para a história, houveram muitas mulheres que se dedicaram à luta por uma luta para conquistar direitos e uma situação melhor para a mulher. Por exemplo, no século XV, teve uma mulher chamada Christine de Pizan, na França. Ela era endinheirada, enfim, e ela frequentava círculos intelectuais, e ela escreveu um livro de literatura chamado Cidade das Damas, e ela buscava uma educação para as mulheres, né? E ela, naquele período, né, no século XV, ela então inaugurou um debate que se estendeu até o século XVIII, chamado Querela das Mulheres, que, enfim, gerou um rebuliço ali e tal, nos círculos intelectuais, se preocupando com essas questões das mulheres, né? No século XVIII, também na França, teve a Olympe de Gouges,
que depois da queda da monarquia, né, e a ascensão da burguesia, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a UNAMP, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que ela percebeu que as mulheres estavam sendo excluídas daquela nova força cultural que estava sendo instalada na França, né? Enfim, ela levou aquela declaração para o parlamento, obviamente foi tudo negado, e ela foi guilhotinada. Ou seja, ela foi morta por buscar os direitos da mulher. Então, ela denunciava a misoginia, ela buscava igualdade entre os sexos e direito ao trabalho, entre outras coisas, né? No século XVIII, na Inglaterra, também teve a Mary Wollstonecraft, que é inclusive a mãe da Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein. Ela escreveu várias obras literárias e também a mãe, tá? De cunho político, entre elas a Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1790, na Inglaterra. Então, obras de cunho político, e entre as pautas dela, né, estava a educação, autonomia econômica e emocional, além da denúncia da misoginia na Inglaterra, ali no século XVIII. Ela morreu no parto, né, da Mary Shelley, mas a Mary Wollstonecraft deixou aí uma herança muito valiosa, porque ela antecipava os questionamentos relacionados à diferença entre os sexos, que formaram a base ali na segunda fase do movimento feminista, que se consolidaria ali em 1970, né? 60, 70. Então, no século XIX e começo do século XX, a gente tem as sufragistas, que marcam essa primeira fase do movimento feminista, que era a busca, né, pelo direito civil e político ao voto. Essas mulheres eram majoritariamente as mulheres endinheiradas, né? A gente precisa ressaltar isso. Não era um movimento composto pelas trabalhadoras, né? Depois das sufragistas, teve meio que um descanso assim, das feministas, até porque a gente teve as duas grandes guerras, né? Então, as mulheres elas foram, enfim, trabalhar nas fábricas, se ocupar com outras coisas, embora ainda houvessem mulheres que, enfim, participassem dos movimentos e tudo mais. Em 1960, em 49 teve a Simone de Beauvoir, que publica O Segundo Sexo, né? Ela tem publicado O Segundo Sexo, que começa então a dar novos ânimos, né, para essas mulheres aí. Em 1960, nos Estados Unidos, tem uma moça, uma mulher, chamada Betty Friedan, e ela, enfim, ela é dona de casa, tem filho, marido, e ela começa a sentir que alguma coisa não está certa naquele lado. E ela, depois de um encontro com algumas amigas, assim, colegas da escola, ela conversa com essas amigas e descobre que as amigas também estão insatisfeitas com essa vida que elas estão levando. Donas de casa, cuidando do filho, do marido. E ela escreve um livro chamado A Mística Feminina, em que ela fala que existe um sentimento sem nome, que é justamente esse sentimento por estar cumprindo esse papel natural da mulher, de mãe, esposa e cuidadora do lar, enfim, e que ainda assim elas estão insatisfeitas com isso. Por quê? Porque elas abandonaram o sonho de seguir uma carreira, ou enfim, de qualquer outra coisa que elas quisessem fazer que não está dentro do espaço privado, né? E logo que ela lança esse livro, vira um best-seller nos Estados Unidos, e é uma das forças desencadeadoras da segunda fase do movimento feminista, que se inicia nos Estados Unidos, né? Em 66, a Betty Friedan, junto com outras mulheres, ela funda a Organização Nacional das Mulheres, onde elas buscam denunciar o sexismo e a cultura machista e misógina. Lembrando que 66 é o mesmo ano que o Partido dos Panteras Negras é fundado. Portanto, a década de 60 é uma década com bastante agitação social, principalmente nos Estados Unidos, né?
Em 68 teve o protesto do Miss América, o famoso queima de sutiãs, embora nada fosse queimado nesse protesto, né? Foi um slogan da mídia, enfim, para deslegitimar o movimento, como a gente sabe que acontece muito até hoje, né? Enfim, em 1970, essa organização que a Betty Friedan com outras mulheres fundou, elas organizam uma marcha para celebrar os 50 anos do direito ao voto nos Estados Unidos. É uma marcha gigantesca e, enfim, foi apoiada por mulheres de outras nacionalidades, de outros países. Então, consolida aí essa segunda fase do movimento feminista, né? É uma greve nacional no dia 26 de agosto, que é, inclusive, declarado o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Bom, essa segunda fase do movimento perdura até a década de 1990. Embora em 1980, as feministas negras que faziam parte do movimento feminista, embora em um número menor, elas começam a fazer uma crítica a esse movimento da segunda fase, porque ele era majoritariamente composto por mulheres brancas da classe média, e as mulheres negras começam então a fazer essa crítica de que essas mulheres, elas acreditavam então que a experiência da mulher era a mesma para todas, né? Então elas apontam para essa homogeneidade do movimento, né? E falam assim, gente, presta atenção que não é assim, né? Vocês estão, enfim, achando que a mulher é uma coisa só. E não é, né? Tem a mulher negra, a mulher branca trabalhadora, existem outros tipos de mulheres, né? Somos diferentes, não somos iguais. E elas, então, são as precursoras da terceira fase do movimento feminista, que se consolida em 1990, onde são incorporadas as identidades associadas à diferença sexual e questões como sexualidade e raça. Em 1990 é quando a Judith Butler publica Problemas de Gênero, onde, entre outras coisas, ela vai, enfim, usando estudos de outras teóricas, né? Não é uma teoria dela mesmo, ela vai ressignificar o gênero, né? Enquanto as mulheres da segunda fase do movimento feminista, elas apontavam para pro gênero enquanto sendo uma construção cultural, né, porque o papel de mãe, cuidadora do lar e tal, e fizeram essa diferença, né, entre o gênero, lembrando lá da Betty Friedan, e o sexo como sendo o corpo biológico, né, isso lá com as feministas da segunda fase. As da terceira já vão problematizar e desconstruir a mulher. Elas vão querer saber quem é essa mulher. Né? Então, elas desconstroem a mulher e passam também a considerar a experiência das mulheres transexuais como uma experiência de mulher. Né? Então, se desconstrói o sujeito mulher. E essas são as três principais fases aí da história da mulher dos movimentos feministas, né? E eu incluía as proto-feministas ali antes das sufragistas para a gente pensar um pouco nesse longo período aí que as mulheres estão lutando por direitos, enfim, né? Já são o quê? 6 séculos, né? Não são 10 anos, enfim. E já se falam em quarta fase, quinta fase, entre outras, acho que até... por aí, né? É muita coisa. E, na verdade, as pessoas têm uma confusão teórica muito grande, né? O nosso país tem um déficit teórico muito grande em termos de conhecimento. São lutas burguesas, né? A luta da mulher era uma luta burguesa. Você mesma na sua fala enfatizou várias vezes a mulher mais pobre, ela estava na fábrica, ela não tinha condições de estar lutando por esses direitos. Mas... a Angela Davis, ela vai dizer que as preocupações das mulheres negras e brancas trabalhadoras eram outras, né? Enquanto a mulher branca, mais endinheirada, se preocupava, por exemplo, com o aborto,
né, a legalização do aborto, as trabalhadoras queriam condições mais dignas, por exemplo, para o parto, né? Então, um pré-natal melhor, um acompanhamento médico, eram diferentes preocupações. E veja, né, do mesmo modo, a própria ideia de direitos humanos, né, direitos humanos começa com uma construção também burguesa, desde lá da própria Revolução Francesa, que é burguesa, né? Então está faltando bastante conteúdo lá no ensino fundamental, no ensino médio, porque o pessoal não está sabendo diferenciar, né, o que é o feminismo, o que são os direitos humanos, né? Mas vamos passar então, parabéns, excelente fala, vamos passar então a exposição do Dr. Flávio, que vai falar sobre segurança pública e políticas de armamento da população. Fica à vontade, doutor. Muito boa tarde a todas e acho que hoje, em virtude da situação, vai ser todas e só todas mesmo. Por favor, os homens se sintam incluídos. Né? Hoje a ocasião é bem especial. Bom, eu havia planejado não trazer uma apresentação que eu acabei trazendo, sendo proposta uma roda de conversa, me parece meio inadequado trazer uma apresentação escrita, mas o tema que me foi proposto, a questão da segurança pública e desarmamento da população, existe uma análise científica que não pode se eximir de analisar dados fáticos e dados estatísticos e análises que a gente tem já feitas, até porque a gente tem na nossa história a promulgação do Estatuto do Desarmamento, que alterou um pouco a realidade na questão dos crimes cometidos com arma de fogo e trouxe a possibilidade de fazer uma análise muito técnica e muito real, sem muitas elucubrações e especulações a respeito dos fatos. Então, na verdade, a apresentação que eu trouxe é só basicamente uma série de dados que eu vou passar rapidamente, tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, tá? É importante, gente, que esses dados que eu vou passar, tem muitos percentuais, eles variam bastante de pesquisa para pesquisa, tá? Porém, essas variações não afastam as conclusões que a gente vai chegar, tá? Por exemplo, você encontra pesquisas que apontam que uma pessoa que reage armada a um roubo a mão armada, ela tem 75% de chance de ser morta ou gravemente ferida. Né? Outras pesquisas apontam 98,5%. Tá? Então, apesar dessa variação grande, de todos os dados que eu vou apresentar, e nenhum deles essa variação altera a conclusão que você vai chegar. Tá? Por exemplo, nesse caso, 175% ou 198,5%, a conclusão é a mesma, que não é boa ideia fazer isso, tá? Então, ainda que vocês vão pesquisar em encontrem dados diferentes, o que varia de acordo com metodologia e com o âmbito de pesquisa, isso não altera as conclusões a que eu vou chegar no final, tá? Se houvesse, se isso acontecesse, eu esclareceria, mas nenhum dado que eu trouxe altera isso. Bom, tem um dado da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo, da Comissão Municipal, que aponta que em 2003, tá? morreu no Brasil 108 pessoas, tá? Mortas por arma de fogo e 52 ficaram feridas. A maior índice do mundo. Tá? O Brasil tem 2,8% da população mundial, que responde a 7% dos homicídios com arma de fogo. Tá? Aqui morre-se mais por arma de fogo do que por acidente de trânsito. A gente fala muito da questão do acidente de trânsito. Né? Um dado importante, quase metade dos homicídios cometidos com arma de fogo no Brasil são cometidos por pessoas não ligadas ao crime. Tá? Pessoas sem antecedentes criminais, sem nenhum problema com a justiça, o denominado cidadão de bem. Tá? É esse o responsável por mais de 50% das mortes por arma de fogo no país. Restringindo o ambiente de pesquisa para a Zona Sul de São Paulo, 43% dos homicídios, 20 mil autores se conheciam, tá? Se relacionavam. Tá? Apenas 10% das mortes por arma de fogo são resultado de latrocínio, tá? Que é o roubo seguido de morte.
Tá? Além disso, uma coisa que não se fala muito a cada dia morriam, em 2003 no Brasil, 4 pessoas por suicídio com arma de fogo. Existem pesquisas que demonstram que o índice de suicídio é proporcional ao índice de arma de fogo na sociedade. Tá? A impressão que a gente possa ter de quem quer se suicidar ou faz de qualquer jeito, não. Quem tem acesso a uma arma tem uma tendência maior a cometer suicídio do que quem não tem. 74% das armas apreendidas no Rio de Janeiro são de fabricação brasileira, tá? Nacional. 78% são pistolas e revólveres. Tá? No estado de São Paulo, 11 mil armas roubadas por ano são roubadas por ano, revólveres e pistolas. Tá? As empresas de segurança, entre 1990 e 2015, adquiriram 600 mil armas de fogo. E aqui eu estou falando de revólveres e pistolas somente. O acervo delas hoje é de 278 mil. Ninguém sabe onde é que estão 322 mil armas, tá? Que entraram no mercado legalmente nas mãos de empresas de segurança, tá? Que tem um aparato, ou teoricamente tem um aparato para guardar essas armas, e essas armas se encontram na mão de pessoas que são treinadas para portá-las e para usá-las. Tá? O cidadão armado ele tem 57% mais chance de ser assassinado do que o cidadão desarmado. Nos Estados Unidos, nós podemos falar dos Estados Unidos, né, que é um país armadíssimo, que o índice de letalidade de arma de fogo é pequeno, e perto do Brasil é pequeno mesmo, por outros fatores. Para cada vez que o cidadão usa uma arma de fogo para matar em legítima defesa, houve 131 assassinatos e suicídios envolvendo armas de fogo. Tá? Estudos de lá mostram que uma casa que tem arma de fogo tem 41% a mais de chance das pessoas serem assassinadas. E o risco para as mulheres serem assassinadas com arma de fogo aumenta a 272%. Existem no mundo mais ou menos 650 milhões de armas de pequeno porte, evidentemente, na maioria delas na mão de homens, o que gera, obviamente, um cenário bastante desfavorável para as mulheres, que muitas vezes são vítimas de crimes cometidos com essas armas. A chance de uma mulher ser assassinada com arma pelo marido ou amante é 2 vezes maior do que por um desconhecido. A Austrália intensificou leis sobre armas de fogo em 96 e a taxa de homicídios de mulheres lá caiu pela metade, exclusivamente com essa medida. Para quem não está muito preocupado com isso, tem muita gente que se preocupa muito com finanças públicas, né? Então vamos tratar de finanças públicas. A cada 3 pessoas internadas nos hospitais por ferimentos à bala, uma foi acidente com arma. Acidente. Tá? Crianças são as principais vítimas de acidentes com arma de fogo. Tá? O SUS gasta mais ou menos R$12.000 para tratar cada pessoa dessa. Tá? A violência consome 10,5% do PIB da América Latina. E aqui um dado interessante, quem fala em... Muita gente defende a revogação do Estatuto do Desarmamento. Vamos revogar o Estatuto do Desarmamento e vai ser lindo. E 90% dos artigos do Estatuto do Desarmamento são medidas repressivas. São instrumentos conferidos aos órgãos de segurança pública para combater a criminalidade. Sabe? É mais ou menos como propor revogar o ECA. Sabe? Você revogando o ECA, você fica sem medida socioeducativa, efetivamente, do desarmamento, e nem políticas públicas a gente costuma implementar, né, de maneira efetiva, políticas de segurança pública e políticas sociais. Né? Existem outros fenômenos que explicam ainda essa persistência, apesar de pequena, nesse aumento do índice de homicídios. Tá? Outra questão, vou dizer que não é a arma de fogo na mão da população. Há duas hipóteses para explicar isso. A primeira é que não seria a arma de fogo na mão da população que causaria homicídio. A gente viu que mais da metade dos homicídios são crimes passionais. Só é causado pela circunstância da pessoa ter uma arma de fogo. Se não tivesse, resolveria no tapa e estava tudo certo. Ou numa facada, mas isso é muito menos comum, matar uma facada do que com uma arma de fogo.
Ou então, outra hipótese seria de que onde tem mais pessoas armadas, o criminoso prefere um crime sem contato com a vítima. Aqui tem uma coisa interessante, é o argumento também da churrascaria, né? Se todo mundo na churrascaria estiver armado, então o bandido não vai lá assaltar a churrascaria. Ótimo, nós estamos tratando um crime de roubo. Então, assim, ótimo, brilhante. Se a gente armar todo mundo, a gente vai evitar os crimes de roubo. Primeiro que não vai reduzir significativamente, porque eu não lembro de ter feito um processo onde teve um assalto a um grande número de pessoas. Isso é raridade acontecer. Então a gente ainda que elimine esse tipo de roubo, vai ser uma queda irrelevante no índice global de roubos. Segundo, que não entra na minha cabeça que faça sentido a gente, para diminuir os crimes de roubo, aumentar os crimes de morte. Isso não tem lógica. Você dizer que você tem que armar a população para reduzir os crimes de roubo, sem analisar e sem chegar à conclusão óbvia de que esse armamento aumenta os crimes de morte, não faz sentido. Eu não vejo benefício nenhum nisso. Sabe? É uma análise que apaga o todo da situação para analisar só uma parte. Gente, eu acho assim, para resumir, a gente tem que fazer uma análise técnica e desapaixonada da questão da segurança pública e procedimento do armamento. A nossa análise tem que ser objetiva, tem que ser uma análise séria, tá? Sem acreditar em qualquer coisa que vem na internet, que tá para lá, tá para cá. Tem muita gente de má fé que faz isso, gente que pauta a sua opinião em dogmas e gente que está de má fé mesmo. A gente vê pela própria diagramação e pelas imagens que tem nos artigos que falam sobre isso. Eu fazendo uma pesquisa, me deparei com um artigo de uma foto no começo, a família bonitinha, loirinha, olho azul, americana, todo mundo bonitinho, armado com fuzil, criancinha com fuzil, pai com fuzil, a mãe com fuzil, todo mundo com fuzil. Aí eu olhei e falei, gente, será que eu estou vendo coisa? Porque isso aqui parece muito ideológico. E eu estava com um monte de aba aberta no computador e eu fui ver os outros artigos. Os outros artigos eram uma foto do pesquisador, aquela foto clássica dele na frente de uma estante de livro e tal, ou uma foto do cotidiano, que ilustrava bem a matéria que estava se tratando ali. Sabe? Então, a imagem, e aí eu fui vendo o artigo, eram textos bastante curtinhos, assim, parágrafos muito curtos, com muitas imagens, uma coisa muito colorida, aquela coisa para chamar a atenção mesmo de fácil absorção. Então vamos tomar cuidado com o que a gente lê, tanto para um lado quanto para o outro. Vamos tentar pesquisar em instituições sérias, artigos de pessoas sérias, instituições sérias, e debater racionalmente os problemas que nos assolam. Quem quiser esse material lá, a forma da defensoria também tem na internet, tá? Eu mando material. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? E estou aberto para o debate, que eu acho que é a parte bacana da conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Flávio. Parabéns pela brilhante exposição. Os dados falam por si só, né? Mas é que as pessoas não gostam de analisar os dados, elas têm dificuldade em ver os gráficos, né? Mas é interessante quando a gente pensa na questão da ânsia popular que surge para o armamento, né? Como isso está atrelado, me parece, a duas questões, dois interesses. Primeiro, existe um interesse que ninguém fala, que é o interesse da indústria armamentista. Nós somos puta mercado para a venda de armas, né? Quem mais produz armas no mundo são os Estados Unidos e Israel. Então, se abrir um mercado para eles venderem armas aqui, eles vão ganhar muito dinheiro. Então, existe um interesse econômico por trás disso, mas isso ninguém comenta, né? E um outro aspecto, me parece que está relacionado à própria ideia de direitos humanos, mas que as pessoas não conseguem compreender, que no conceito de direitos humanos, nós temos a ideia de que o Estado em relação ao cidadão, vai ter que ter políticas positivas ou deixar de agir, né? Os direitos humanos é uma garantia para o cidadão em face do Estado. Quando o Estado falha, quando ele não cumpre alguma de suas obrigações, como em relação à questão da criminalidade, as pessoas resolvem resgatar a lei de Italião. Então,
A ânsia pelo armamento nada mais é, né, do que um vácuo deixado pelo Estado na questão da contenção, né, da criminalidade. Então, só política pública mesmo, só segurança pública responsável, né? Me parece que não de encarceramento, porque não cabe mais gente em presídio e não adianta construir mais, né? Mas as pessoas precisam compreender o que são os direitos humanos, né? Direitos humanos, a gente não fala de direitos humanos de particular em relação a particular. Esse é o problema, né? Quando o bandido A mata a vítima B, ali nós não temos uma relação que envolve questão de direitos humanos, porque direitos humanos tem sempre como um dos polos o Estado. Então o Estado tem que agir positivamente. É claro que esse Estado foi negligente em deixar aquela pessoa ser vítima, mas isso não significa que o autor do crime não tenha direitos humanos, né? E aí aquela balela toda de que mas o policial também tem direitos humanos, é que o policial é agente do Estado. Ele é representante do Estado. Então, se tem alguém ali que não pode falhar em relação ao cumprimento da lei, é o próprio Estado. Me parece que em todas as falas a questão dos direitos humanos, ela apareceu porque ela é um elemento central para que a gente possa ter democracia. Não se fala em democracia sem direitos humanos, né? Não é possível se pensar num Estado funcionando corretamente sem que os direitos humanos em todos os seus âmbitos estejam sendo cumpridos. O problema é que nós temos aqui reiteradamente no Brasil violações nos direitos humanos e estamos tendendo a uma ruptura democrática. E trabalhar só quando ele for chamado, então ele tem direito a um salário zero no mês. Ele só ganha se ele trabalhar. Então, se o empregador não convocar, ele não recebe, né? Esse trabalho intermitente, então, foi o máximo de maldade que podia existir. Porque até hoje, em termos previdenciários, o que acontecia? Se houvesse uma contratação em tempo parcial, vamos imaginar, alguém é contratado por apenas 10 horas. Numa jornada semanal, né? O normal é 44, a pessoa foi contratada por 10 horas. Era permitido lá na Previdência Social, na condição de empregado, haver o recolhimento apenas em cima de um salário de 10 horas semanais. Ou seja, ele tinha a condição de segurado, mesmo que o salário dele fosse inferior a um salário mínimo, né? No caso aí, vamos imaginar que para 44 horas era um salário mínimo, 10 horas é um quarto do salário mínimo, mais ou menos. Mas ele era segurado, o que significa que, se ele tivesse um acidente de trabalho, ele ia sair com benefício, se ele morresse, o dependente ia ter uma pensão por morte. O trabalho intermitente ele foi tão maldoso, que agora o trabalhador que recebe o mesmo um quarto no mês, ele não continua sendo segurado se ele não complementar no bolso dele a diferença desse um quarto, ou seja, o resto dos 3 quartos, ele pagando diretamente o INSS. Então a pessoa, além dela ganhar menos de um salário mínimo ao longo do mês, ela ainda vai, daquele pouco que ela conseguiu, ela vai ter que tirar e complementar para poder pagar o INSS. Então, gente, essa pessoa não vai aposentar nunca, porque ela não vai ter dinheiro para contribuir para o INSS. Olha o nível da maldade, muita maldade, né? Além disso, a situação da possibilidade de contratação do autônomo com exclusividade é a institucionalização da fraude, né? Na verdade, um autônomo com exclusividade, ele é subordinado, ele é empregado. Não podia ter uma hipótese dessa. Mas assim que a reforma veio, né, que ela foi aprovada, começou uma série de dispensas em vários setores para gerar terceirizações, ainda está tendo, né? A gente de vez em quando vê notícias, a Latam recentemente mandou embora cerca de 1.500 empregados para contratar como terceirizados. Houve até mesmo dispensa de bancos com anúncios para contratação de gerente autônomo com exclusividade. Gerente de banco autônomo com exclusividade. Vai vendo coisa feia, né? Então isso tudo vai minando. A situação social do país, ela vai ficando cada vez pior. Porque se o trabalhador não recebe, ele não compra, ele não consome. Se ele não consome, a indústria quebra. Na verdade, né, a engrenagem ela é extremamente complexa. Não adianta cortar direito trabalhista, não é isso que vai fazer a máquina funcionar.
Outro aspecto, né, também fatal aí no direito material, a situação da prevalência do negociado sobre o legislado. Até hoje o entendimento sempre foi de que a lei assegura um mínimo de direito para o trabalhador. Um mínimo, né? Agora, com essa alteração da norma da lei, a norma coletiva pode prevalecer sobre a norma legal. Isso significa que um sindicato enfraquecido, porque no fim da contribuição sindical, os sindicatos estão tudo arriando, a coisa tá feia, né? Não tem dinheiro, não é para nada, mandaram todos os empregados embora, tão fraco. Um sindicato fraco não consegue negociar quase nada com o patrão, vai fazer uma norma estabelecendo direitos menores do que aqueles que estão na lei. E agora pode, gente. Agora é permitido, né? Então, diminuição de período de intervalo entre a jornada, uma série de barbaridades. Mas, né, não foi só isso. O que houve de pior, mais agressivo, me pareceu, foi a violação do direito humano fundamental de acesso à justiça. Por quê, né? A todos é assegurado ingressar em juízo. Porém, agora o trabalhador vai ter que pensar muito bem, porque se ele entrar e não comparecer, ele já vai pagar uma multa. Não adianta ele ser pobre, né? Então, a gente tem a regra do hipossuficiente. Porém, a lei diz agora o seguinte: se o trabalhador, ainda que hipossuficiente, entrou com ação, mas não foi na audiência, é um caso de desistência, né? Ele, sendo hipossuficiente, simplesmente arquivava, extinção sem análise de mérito, arquivava e beleza. Agora tem que fazer o sujeito pagar as custas como condição para ajuizar uma nova ação. Pensa. Então está exigindo que haja um pagamento para que ele possa propor uma nova ação. Além disso, ainda que ele seja hipossuficiente, o que ele perder, ele paga o honorário da parte contrária. Então, em regra, 70% dos pedidos nas ações trabalhistas versam sobre verbas rescisórias. Férias, 13º, saldo de salário, aviso prévio, FGTS. A maioria não recebeu o mínimo quando foi mandado embora e entra pedindo isso. Aí ele também coloca lá um pedido de dano moral, dizendo que como ele não recebeu essas verbas, ele se sentiu constrangido, enfim. O juiz dá procedente nas verbas rescisórias, que dá um valor, vamos imaginar, de R$5.000, mas dá improcedente no dano moral. Ele tinha pedido R$30.000 de dano moral. Pode acontecer, né? Antigamente o pessoal gostava de pedir 100 mil, agora ninguém pede mais, né? O pessoal adorava pedir 100 mil, né? Vamos por aí, então, 30 mil. 15% de 30 mil dá quanto, matemáticos? Uns 4 e pouco, né? Ele, as verbas rescisórias que ele pediu, gente, dava 5 mil. Ele vai ser condenado a pagar para a parte contrária 4 e pouco. E vai ter que tirar desse valor dele aí dos 5 mil, que era a verba rescisória, era saldo de salário. Ele vai sair, nesse exemplo, ele vai sair com 500 no bolso. Pensa, gente, que situação, verba rescisória. Tá todo mundo com medo de entrar com a ação. Houve uma queda aqui no TRT da 15ª região de 40% na propositura das ações. Porque o povo tá morrendo de medo de ter que pagar um honorário para a parte contrária, mesmo sendo hipossuficiente, mesmo estando desempregado. Então, se o trabalhador fica impedido de entrar com a ação, aí o empregador pode fazer tudo o que ele quiser, não é isso? Né? Aí vai voltar à escravidão mesmo, porque o empregado vai ter medo de entrar com a ação. Então, o direito mais fundamental que alguém poderia ter, né, aqui era o de acesso à justiça e foi violado. Então, gente, a questão aqui da violação da democracia, ela é progressiva, é alarmante, é preocupante, né? Creio que nós precisamos, né, tentar fazer uma rede para espalhar o significado, né, de direitos humanos e de democracia, para que a gente possa tentar, nós mulheres, com a ajuda, né, de vocês, homens, tentar evitar essa curva ascendente que nós estamos indo aí
para a ruptura democrática, para a instauração de regimes totalitários. Eu agradeço imensamente a todos, né? Vou passar então a ver se alguém quer fazer algum questionamento.